Alô, alô, alô! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Matos e aqui por estas redes sociais partilho um bocadinho da comunicação interna, da importância da comunicação interna, da sua pertinência, do que ela me ajudou e entrego-vos também como é que ela vos pode ajudar. Eu hoje trago aqui algo que durante muito tempo na minha vida foi tido como sendo verdade, descobrindo depois ao longo dos anos e deste mergulho em mim, que se calhar não era assim tão verdade e que a verdade era mais simples do que aquela que eu me impunha a ver. E o que é isto? É o maior medo que nós temos, o nosso maior medo. Durante anos todos nós andamos com vários medos, durante a vida toda, não é anos foi para mim. Andamos com vários medos e camuflamos, no meu entendimento, o verdadeiro medo, o grande medo. E esse grande medo é que nos entrega todos os outros medos que vão, de alguma forma, ofuscando o medo prioritário. E por isso é que, na minha experiência, na minha vivência, e por isso é que quando nós começamos a ofuscar este medo prioritário, este medo, o único medo para mim, o único medo, facilmente caímos, escorregamos, desviamos-nos do caminho que é nosso, da vida que nos pertence, com medo de, quando o maior medo, se estiver presente, que além de um maior, no meu entendimento, é o único medo e todos os outros vêm validar e esconder este, tudo seria muito mais fácil e realmente estaríamos todos mais alinhados ao propósito que cada um vem fazer por aqui. E este grande medo que nós temos é o medo da perda de identidade. E ao termos medo de perder a identidade, perdemos completamente da identidade, trazendo a nós todos os pequeninos medos que abafam este grande medo. De tão pequenino que é, tantos pequeninos, que por cima de um grande, realmente, ao longo do tempo, tanto tempo quanto o tempo que vamos vivendo, a identidade fica escamoteada, a identidade fica espartilhada, sufocada, abafada, afogada, o que quiserem. Então, Isabel, e porquê, como, quando é que descobriste isso? Pois, eu teria aqui muita coisa para vos contar quando é que descobri, mas eu venho a descobrir-me. A identidade em si, eu descubro como mãe e como mãe de 2 filhos com grandes desafios maravilhosos pessoais, que na sua humildade me ajudaram a ver a minha humildade e me ajudaram a percepcionar quão fácil é quando nós nos assumimos como quem somos, a vida traz-nos o que precisamos e o que necessitamos para caminhar muito mais leve, de acordo com quem somos, com o que viemos cá fazer no nosso trilho, na nossa vida. E é fácil entender porque que a identidade é rapidamente camuflada ou reprimida. Porque nós realmente, quando nascemos, quando estamos cá, nós trazemos a necessidade de pertença, nós trazemos a necessidade de estar com alguém, de socializar. Nós temos esta necessidade, não é? O ser humano veio cá para viver isto, veio cá para viver os desafios. O ser humano veio cá para presenciar tudo aquilo que a vida, este 3D, nos proporciona. E até aqui está tudo bem, está tudo ok. Mas quando nós, seres humanos, começamos a sentir esta necessidade perversamente maravilhosa de ter, olhem o verbo, que pertencer a algo ou a alguém, isto tem um bocadinho também, quem é curioso, vá lá, à parte sistémica da nossa vida, mas vamos tentar trazer ao terreno, que não dá para dissociar, mas vamos dissociar.
Nós temos esta necessidade de pertencer a algo, a alguém, nós temos esta necessidade de ter uma ordem hierárquica, ser filho de alguém, marido, mulher de alguém, ser mãe de alguém, ser patrão, ser chefe, ser funcionário. Reparem, há aqui ordens hierárquicas. As relações começam a entrar na nossa vida de uma forma ininterrupta, não é? Quanto mais crescemos, parece que mais necessitamos de contactar pessoas, de ter contacto para ir para aqui, para ir para ali, de fazer não sei o quê. Eu tenho um contacto aqui, eu tenho um contacto... E até aqui está tudo certo, porque é isto mesmo que nós viemos cá viver. O que começa a ficar menos certo, nem é ficar menos certo, está sempre tudo certo, mas o que começa a entrar e a corroer a nossa identidade é quando isto entra de uma forma de tal ordem eu nem sei muito bem, uma avalanche em que nós nos perdemos. É o chamado, hoje em dia, stress, é o chamado ruído externo, é o chamado as notícias que pouco acrescentam, é o chamado agradar, é o chamado calar, é o chamado violência, é o chamado desrespeito, é o chamado de valores e princípios. Quando tudo isto começa a enrolar-se, e sim, começa sempre no nosso seio familiar, é óbvio, que é para lá que nós vamos, é de lá que nós saímos, toda a nossa identidade que começa a ser construída pela personalidade, abafa a essência, que é a verdadeira identidade, para ser puzzlada. Não existe, mas eu gosto. Vamos brincar com as palavras. Colocar puzzle, não é? Puzzlada, e criares a personalidade de acordo com as características que tu vais tendo como tuas, que umas são tuas e outras que tu vais validando por imitação, por exemplo, por identificação, inclusive, e tu vais validando em ti. Portanto, esta personalidade, de facto, no limite, não és tu. No limite, são todos estes medos pequeninos que vão criando em ti defesas, que vão criando em ti vivências e experiências que te permitem, de alguma forma, agir e interagir contigo e com o outro. Mas a tua identidade, que é a tua essência, começa a ficar... Eu não sei se está a fazer sentido, para mim fez-me imenso sentido e eu precisava de partilhar isto convosco. E a tua identidade começa a ficar... Não é desidentificada, porque tu continuas a saber quem és. A tua identidade começa a ficar desalinhada com quem és. Não é desidentificada, porque eu continuo a ser a Isabel, eu sempre fui a Isabel. Mas estava desalinhada com a Isabel identidade. Eu estava identificada com a Isabel. Eu tenho a minha característica de teimosa, mas eu não sou a teimosia. Eu não sou a teimosia. Eu tenho a minha característica de persistência, mas eu não sou a persistência. A minha essência não é isto. Isto foi-me dito que eu era assim. E eu entendi isto depois, neste caminho de autoconhecimento. Isto acontecia muito, não é? Tu não és as tuas emoções, certo? Mas eu preciso saber como é que eu faço. Se eu estou a sentir dor e eu sei que não sinto esta dor, que me foi dada esta dor, como é que eu faço? Além de começar a saber gerir as minhas emoções, saber que isto são vários caminhos paralelos que se faz. Por isso é que o autoconhecimento não termina nunca. Porque quando tu terminas um patamar, outro vem, os ditos desafios, outro vem para te entregar e tornares a crescer, e tornares a ir e continuares a caminhar, ok? Mas então, voltando, como é que eu então perco este medo de ser quem sou? É exatamente encontrares em ti os teus verdadeiros valores, os teus verdadeiros princípios. E como é que isto se faz? Encontrando e olhando para ti, assim, olho no olho, e dizendo, isto pertence-me, isto não. E como é que eu faço? Tendo consciência com quem lidei nos meus primeiros anos de vida, com quem estive nos meus primeiros anos de vida. Por isso é que não é à toa que no nosso percurso vamos ouvindo muito que nós somos um bocadinho ou quase tudo com as 4 ou 5 pessoas com quem lidamos mais diariamente e de forma mais assídua, núcleo, e começares de uma forma muito tranquila, sem te pressionares, mas muito tranquila, a descascares a cebola e entenderes que, ok, o meu pai era teimoso e eu gostava muito do meu pai e eu precisava que o meu pai olhasse para mim. Então, se calhar, se eu for teimosa, ele vai olhar para mim com orgulho
E eu até nem sou teimosa, mas tenho aqui uma característica de persistência. E eu até nem sou teimosa, mas eu gosto de ir atrás daquilo que me faz bem. E eu até nem sou teimosa, mas quando me dizem não faças, eu preciso perceber porque é que não faço e quero lá ir. Reparem, e isto pode ser uma característica tão maravilhosa quanto a persistência, se bem orientada. Só que como meu pai era dito que era teimoso, sempre lhe disseram, e eu quero a atenção do meu pai, eu preciso da atenção do meu pai, e então eu até tenho estas características em mim, então eu vou ser teimosa. E a teimosia não sou eu. E a persistência sou eu, também não sou eu, mas está mais alinhada com quem eu sou. Embora eu me identificasse com a teimosia, a persistência está mais alinhada com quem eu sou. Está a fazer sentido? E o maior medo que nós trazemos é a perda da identidade. Quando, no limite, já a perdemos nos nossos primeiros 10 anos de vida. Porque a personalidade construída, e bem haja a personalidade, porque é ela que nos dá muitos alicerces para muita coisa, mas a personalidade, tal como em tudo na vida, tem que estar integrada com a identidade e com a essência. Nós somos um todo e não podemos dissociar. E o autoconhecimento, a descoberta pessoal, quando eu digo que é a melhor coisa, a melhor ferramenta que existe para o nosso sucesso pessoal em todas as áreas, é exatamente por isso. Porque quanto mais te conheces, melhor te entendes, mais te compreendes, as tuas ações, os teus comportamentos são muito mais alinhados com quem és e tudo e todos que estão à tua volta vão beneficiar. Porquê? Porque tu és a tua maior benesse. Tu és o teu maior benefício. Para refletir. Tu és quem és ou tu és quem dizem ser que tu és? Se eu puder deixar aqui um apelo, sejam quem são. Não interessa género, não interessa raça, religião, política, clube futebolístico, cores. Não interessa nada. Interessa apenas que todos estamos cá para o mesmo. Sejam quem são em verdade, sempre em respeito com a verdade do outro. Ausente de imposição, mas sempre presente em compaixão. É um desafio todos os dias. É fácil? Nem sempre. Mas é possível? É o caminho. E desistir de cada um de vós não é opção. É sobre a vossa vida. É sobre ti. É sobre a tua vida. É sobre o que tu estás cá a fazer e a viver. Para ser feliz todos os dias. Permite-te, escolhe-te. Tu és a prioridade da tua vida. Um grande beijinho e vemo-nos daqui a alguns dias com mais outra reflexão sobre comunicação interna.